Boa noite, irmãos e irmãs. Bem, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de aprender mais do Senhor, mais do teu conselho. Nós invocamos, bendito Espírito Santo de Deus, que abra a nossa mente, abra o nosso coração, para podermos receber as palavras de vida que vem do Senhor. Todos nós aqui, Senhor, nos assentamos aos teus pés. Fala conosco e que saiamos daqui, Senhor, mais edificados, mais transformados pelo teu poder e graça. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, há alguns domingos, o nosso irmão Thomas tem compartilhado nessas reuniões à noite a respeito do livro de Efésios, uma carta que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, escreveu. E desde os primeiros ajuntamentos onde eu estava presente, começou a nascer no meu coração essa mensagem a respeito de um pano de fundo, o que poderia estar aí por trás das cartas de Paulo, entendendo que o conselho de Deus, a palavra de Deus é ampla, e cada um de nós temos uma medida do Espírito Santo. Então eu fui tocado nesse sentido, como algum outro irmão pode também ser tocado em alguma outra perspectiva a respeito da palavra de Deus, e nós vamos caminhando juntos, cada um trazendo a sua porção e crescendo no conhecimento do Senhor. E já tivemos um primeiro momento onde não consegui concluir toda a mensagem, então nós estamos aqui para concluí-la, mas sempre é bom nós fazermos uma breve revisão, e eu peço graça para o Senhor para que eu não trave demais nessa revisão, de tal modo que eu não consiga concluir a palavra dele. Então começamos dizendo que antes do Senhor Jesus ascender aos céus, irmãos, o Senhor Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que veio a essa terra, viveu entre nós, anunciou o conselho de Deus, mostrou como Deus é, foi à cruz, e lá na cruz ele morreu por causa dos nossos pecados. Nós nem tínhamos nascido, mas no mundo espiritual Deus colocou os pecados de toda a humanidade no Senhor Jesus. Esse foi o motivo da morte dele. Mas Deus Pai aceitou o sacrifício, por isso ressuscitou dentre os mortos, e antes de subir aos céus, onde o Senhor Jesus está agora, assentado no trono dele, e um dia ele voltará. Mas antes de ascender, ele deu uma ordem aos seus discípulos, aos apóstolos. Nós lemos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E existem várias formas de se definir o que é o Evangelho. E uma que me agrada é a seguinte: primeiro, a palavra Evangelho em si significa uma boa notícia, esse é o sentido literal da palavra Evangelho. E uma definição que me agrada é: o que é o Evangelho? É Deus nos oferecendo a sua amizade. Irmãos, eu imagino que se a gente saísse aí na rua e tivesse alguma coragem de perguntar às pessoas, eu confesso que eu não teria, mas vamos aqui imaginar, perguntássemos: Deus é seu amigo? Você é amigo de Deus? Eu não sei, na minha inocência eu acredito que a maioria das pessoas responderia: não, Deus é meu amigão. É verdade que de vez em quando eu faço umas lambanças, mas lá no fundo ele sabe que eu sou uma boa pessoa, Eu imagino que esse seria o parecer que as pessoas teriam a respeito de si mesmas. Mas, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, se alguém não está em Cristo, essa pessoa é considerada inimiga de Deus. Eu sei que são palavras fortes, são palavras marcantes, mas é isso que ensina a palavra. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, verso 10. Própria carta do nosso irmão Paulo aos irmãos em Roma,
capítulo 5, verso 10. O que diz aí? Pois, se quando nós éramos o quê? Inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, e agora certamente nós já estamos reconciliados e seremos salvos por sua vida. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. O próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que antes éramos inimigos no nosso entendimento. Irmãos, então isso é algo que devemos levar com muita seriedade. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não se voltou a Ele, esta é uma palavra que nos desafia. Nós estamos se essa é a sua condição, você está na condição de inimigo de Deus. Mas Deus nos oferece a sua amizade, por isso que Ele enviou o Senhor Jesus. O pecado é algo muito sério aos olhos de Deus, e o Senhor Jesus aceitou o teu e o meu pecado na cruz. E essa boa notícia se espalhou para o mundo inteiro. Os apóstolos saíram por todo o Império Romano, anunciando o Evangelho. Naquela época, as pessoas tinham o hábito de se reunir nas praças, Os nossos irmãos apóstolos se levantavam, pregavam essa mensagem, o Espírito Santo agia nos corações, as pessoas se viam na necessidade de responder a essa mensagem, se arrependeram, creram e começaram a se reunir juntos. Irmãos, essa é uma evidência de alguém que nasceu de novo, que recebeu o Senhor Jesus, quer estar caminhando junto com o povo de Deus. E as primeiras comunidades dos cristãos começaram a se espalhar por todo o Império Romano. Essas comunidades de santos que eram chamados de igrejas. E onde tem gente, tem problema. Mesmo salvos, perdoados, os problemas começaram a surgir, a aparecer, e os nossos irmãos começaram a escrever cartas para resolver problemas, para instruir e também para encorajar, porque naquela época, quando alguém se convertia, começava a ser literalmente boicotado. Ninguém mais comprava da pessoa, ninguém queria mais vender para a pessoa, era considerado uma espécie de pária. Surgiu uma lei em que, se alguém se tornava cristão, teria os seus bens saqueados pelo império. Então era realmente algo muito desafiante ser cristão naquela época. Então os nossos irmãos apóstolos escreviam as cartas, a gente vê isso de uma forma muito nítida, com quais intenções? Instruir, aconselhar, também corrigir problemas e encorajar esses irmãos que passavam aí por muitas dificuldades. E quando essas cartas chegavam às assembleias, chegavam às igrejas, pouco a pouco elas passavam a ser copiadas entre os irmãos, e pouco a pouco passou-se a ter o hábito de trocar cartas. A gente vê, por exemplo, algum vislumbre, quando Paulo escreve aos Colossenses, bem no finalzinho ele escreve, irmãos em Colossos, essa carta que eu estou escrevendo para vocês, envia também para os irmãos em Laodiceia. Irmãos de Laodiceia, a carta que eu escrevi para vocês envia para os irmãos de Colossos. Então começou a ter essas trocas entre as cartas, da mesma forma que um livro é emprestado de mão em mão. E quando chegavam cartas de outras igrejas, aquilo era tão precioso, aquelas verdades tocavam tanto o coração das pessoas. Não, antes de passar para a próxima igreja, a gente tem que ter uma cópia aqui para a gente também. E pouco a pouco o Espírito Santo foi amadurecendo na mente da igreja que aquelas cartas eram divinamente inspiradas. Tá? Irmãos, quando Paulo, Pedro, João escreviam as suas cartas, eles não estavam com aquela mentalidade, olha, eu estou escrevendo o que vai ser o Novo Testamento, não. Eles simplesmente estavam diante de Deus, diante do Senhor,
né? Senhor, eu vou escrever agora. Ai, aqueles Gálatas, Senhor, eu estive lá, preguei o evangelho. Aí vieram aqueles judaizantes dizendo que eles têm que voltar ao judaísmo. Ai, Senhor, como eu estou sofrendo, né? E por favor, me ilumine, né? Coloque aqui as tuas palavras. Entende, irmãos? Então, os nossos irmãos apóstolos escreviam com esse coração e eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, e tantas vezes o Espírito Santo também nos usa, sem a gente saber. Né? Há mais ou menos umas 3 semanas, estava conversando com o pastor Souza, né, um irmão muito sério na palavra, que prega, né, para comunidades, né, no interior do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, realmente vai ali onde, né, poucos têm coragem de ir. Aí eu conversando com ele de uma forma despretensiosa, né, eu fiz lá um comentário, ele né, arregalou os olhos, né? Eu até assustei, puxa, né? O que eu falei aqui de errado, né? Aí ele falou, Ricardo, você não tem ideia, nem vou aqui entrar em detalhes, porque você acabou de responder algo que há muito tempo eu estava orando ao Senhor. É algo que recentemente aconteceu comigo. Então, irmãos, nós somos usados por Deus, sem saber como foram os nossos irmãos quando escreviam aquelas cartas. Então vamos ficar aqui já com a primeira lição. Muitas vezes a gente ora, né? Senhor, responda às minhas orações. Vamos também acrescentar, irmãos, Senhor, me ajuda a ser a resposta de orações de outras pessoas. Irmãos, quantas vezes tem uma esposa orando pela conversão do marido, em regra geral é assim, né? E aquele marido é o nosso colega de trabalho. Será que a gente não pode ser resposta da oração do Senhor? Quantos pais aqui estão orando pela conversão dos seus filhos? E você, jovem, é amigo desse filho por quem algum pai está orando? Ou de repente eu sou o professor na escola desse adolescente. Senhor, me ajuda a ser resposta de oração. E esses irmãos, eles eram, então, os apóstolos, né, usados pelo Senhor. As cartas começaram a se espalhar, o Espírito Santo começava a dar consciência que aquelas cartas eram divinamente inspiradas. E aí nós temos uma informação histórica. No ano de 393, né, na cidade de Pona, norte da África, hoje atual Turquia, né, digamos assim, as autoridades cristãs na época, né, os irmãos reconhecidos na época, tínhamos, né, já o chamado Santo Agostinho, que é reconhecido por toda a história da igreja, é reconhecido até mesmo pelos filósofos. Os irmãos se reuniram e simplesmente testificaram o que estava às claras no coração da igreja, que aqueles 27 livros eram realmente cartas inspiradas por Deus. E assim eles fecharam, né, o que nós chamamos, a linguagem técnica é o cânon do Novo Testamento, né, os livros considerados do Novo Testamento. Irmãos, esses livros, eles foram preservados pela Igreja Católica durante toda a Idade Média. Aí temos, na Idade Moderna, a invenção da imprensa, e com a Reforma Protestante, né, e com a imprensa, a Bíblia começou a ser distribuída para as pessoas, e pelos arranjos soberanos do nosso Deus, chegou até nós. Então esse foi o nosso primeiro ponto, como o Novo Testamento foi construído e chegou até nós. Deixa eu colocar aqui o meu fiscal de cara brava. O segundo ponto é, por que cartas pessoais e não tratados teológicos? Irmãos, quando a gente vai assinar um contrato, né, ou quando está diante de um tratado internacional, muitos de nós aqui já nos envolvemos, né, em compra e venda, né? Eu acho que ninguém aqui assinou uma escritura, né, e o vendedor colocou lá nos autos, né? Eu estou muito feliz porque você comprou o meu imóvel. Tenho certeza, né, que você fez um bom negócio, né? Você está muito satisfeito, né?
Irmãos, nós nunca vamos ver isso, né, num tratado, né, num contrato. Né, são documentos, digamos assim, frios, são documentos técnicos, né, são documentos formais. Essa é a natureza de um tratado. Essa é a natureza, né, de um contrato. Mas nas cartas, nós temos o coração do escritor. E uma coisa, irmãos, que a gente gosta de ver é viver na prática aquilo que se escreve, entre aspas, na teoria, não é verdade? Então, quando a gente lê as cartas, por exemplo, as cartas de Paulo, elas são cheias do coração de Paulo. Ele fica bravo com os Gálatas, ele se sente excluído com os coríntios, ele explode de alegria mesmo na prisão escrevendo aos Filipenses, mas ao mesmo tempo que ele explode de alegria, né, Filipenses nós temos muito a expressão alegrai-vos, mas ao mesmo tempo que ele explode de alegria, ele também, eu estou chorando porque está se levantando aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Então, irmãos, as cartas, elas são extremamente pessoais. Então foi dos arranjos soberanos do nosso Deus, que realmente o seu conselho fosse expresso através de cartas. E indo já para uma aplicação final, mas queremos aqui concluir, andar na dependência do Senhor. O próprio Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 3, nos chama de cartas. Irmãos, nós somos as cartas que são lidas pelas pessoas. Do mesmo modo que nós lemos as pessoas, irmãos, em minha consciência, que nesse momento eu estou sendo lido, né, por vocês, eu também leio, né, a expressão facial de vocês, a gente é algo natural, irmãos, em todo momento as pessoas estão nos lendo. Aí eu lembro uma frase que eu ouvi pela primeira vez, né, do irmão Abílio: tome cuidado com o seu testemunho. Essa pode ser a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, irmãos, as cartas, elas são cheias de realidade, elas são cheias de vida. Né, nós temos aqui o péssimo hábito, né, desculpa, Jéssica, eu sei que não é recomendado, quando a gente tem uma doença e de repente descobre que alguém teve a mesma doença e esse outro alguém tomou aquele remedinho e fez bem. Irmãos, o que a gente vai? A gente vai primeiro ao médico ou apela o remedinho que deu certo? Então, irmãos, é assim que funciona. Quando nós vivemos o Evangelho, nós somos provas vivas que o remédio de Deus funciona. Irmãos, entendem? Quando nós vivemos o Evangelho como cartas vivas, nós somos testemunhos vivos que essa palavra realmente funciona. Irmãos, o que as pessoas querem ver em nós? Perfeição? Não. Eu acredito que elas querem ver em nós coerência. Eu acredito que as pessoas querem ver em nós equilíbrio. Eu acredito que as pessoas querem ver em nós vida. Eu penso que as pessoas querem ver em nós um bom testemunho, serenidade, alegria, compaixão. E essas são virtudes que são plenas na pessoa do Espírito Santo. Então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que sejamos cartas vivas do nosso Deus no nosso dia a dia. Irmãos, que sejamos resposta de oração. Irmãos, nós lembramos daquela mulher que tinha uma hemorragia, né, o fluxo de sangue, que veio com fé e deu aquele toque de fé no manto do Senhor Jesus. Senhor Jesus, opere em nós o milagre contrário, que toda vez que nós tocarmos as pessoas, toda vez que nós olharmos para as pessoas, toda vez que nós sorrirmos para as pessoas, toda vez que nós interagirmos com as pessoas, que a tua vida possa fluir através de nós e de que alguma forma os corações sejam tocados. Irmãos, esse é um milagre que é possível por causa da pessoa do Espírito Santo. Por favor, irmãos, eu estou aqui pregando para mim mesmo também. Amém? O terceiro tópico, o crescimento teológico exposto
nas cartas de Paulo. Irmãos, a palavra de Deus, né, nos ensina que quando nós recebemos a pessoa do Senhor Jesus, em nós opera um milagre, que na linguagem do Senhor Jesus, a Nicodemo se chama novo nascimento. Nós nascemos com a natureza humana, nascemos como descendentes de Adão, mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, na linguagem de Pedro, a semente divina foi colocada dentro de nós. Então há um novo nascimento, uma natureza espiritual surgiu na nossa vida. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 36. O que nos diz? E quem crê no Filho de Deus, irmãos, quem que é esse Filho de Deus? É o Senhor Jesus. É Ele dizendo a respeito de si mesmo. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não obedece ao Filho, não tem a vida eterna. Olha só o que nós já falamos. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Irmãos, se lembram? Sem Cristo, inimigo de Deus, a ira de Deus permanece. Mas qual é o Evangelho? Quem tem? O Filho tem a vida. Pergunto aqui para os irmãos, vocês têm a vida? Vocês têm o Senhor Jesus? Então nós passamos por um milagre chamado novo nascimento. Irmãos, e nós nascemos como bebês. E nós lemos na palavra que Deus nos convida ao crescimento, citando 1 Pedro capítulo 3, verso 18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro, me perdoe, irmãos. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos convidados ao crescimento. E é importante, irmãos, que nós entendamos que crescer não é um fardo, é uma necessidade. De repente a gente fica pensando, puxa, no meu dia a dia eu já tenho que trabalhar, pagar as contas, cuidar de filho, é tanta dificuldade, puxa, eu ainda tenho que crescer espiritualmente, como se fosse mais um item pesado na nossa agenda. Irmãos, crescer no Senhor é um privilégio. Irmãos, quantas besteiras nós fazemos porque somos imaturos? Quanto sofrimento desnecessário, quanto medo, quanta insegurança por causa da nossa imaturidade. Vendo um contraponto, irmãos, como seria diferente a nossa vida se fôssemos suficientemente adultos, maduros no Senhor, conscientes da paternidade do nosso Pai. Irmãos, entendem? O crescimento não é um fardo, o crescimento é uma necessidade. E como é que nós crescemos espiritualmente? Da mesma forma como nós crescemos fisicamente. O que é necessário para o nosso crescimento? Alimentação, fazer exercícios e também assumir responsabilidades. Nós vivemos aí numa época de, por favor, irmãos, não conheço a vida pessoal de ninguém, tá? Mas é um fato, digamos adultos, 30, 40 anos, ainda podendo ter, por favor, condições de ter a própria vida, mas ali sossegado, na barra do pai, na barra da mãe, porque não quer assumir determinadas responsabilidades. Mas uma das marcas do crescimento é assumir responsabilidade. E espiritualmente, irmãos, não é diferente. Como é que nós crescemos espiritualmente? Nos alimentando da palavra de Deus,
Lembra o que está escrito em Deuteronômio, repetido pelo Senhor Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, a Bíblia foi a palavra que procedeu da boca de Deus, está aqui registrado para nós. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Irmãos, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quantas e quantas situações na nossa vida passamos a ter maior lucidez, né, maior visão, maior coerência, porque temos um treinamento na palavra de Deus. Irmãos, crescimento também envolve uma vida de oração. Compartilhei na vez passada, quero repetir, eu entendo muito, irmãos, o meu momento de oração como o meu momento de terapia. Irmãos, nós temos ainda em nós a nossa carne, que se apega a bens materiais, que se assusta ou se alegra diante das circunstâncias, a sua insegurança, os seus medos. Em maior ou menor grau, todos nós sofremos de uma tal de bipolaridade. A bolsa está bem, está nós lá em cima, aí o time perdeu, está lá embaixo. Aí uma pessoa não disse bom dia, a gente está triste. Aí de repente recebeu uma boa nota, a gente se alegra. Enfim, como nós oscilamos tanto, é claro, irmãos, isso óbvio, né? Faz parte do nosso dia a dia, né? Mas quando nós temos a nossa terapia divina, né? O nosso momento de oração, né? Permita-me aqui usar uma linguagem mais jovial, né? É o nosso momento de download. Tá? Nós estamos ali orando, né? É o nosso momento em que o momento de oração é o momento em que o nosso Deus está fazendo a nossa atualização. Deixa eu te atualizar, né? Já que você abriu espaços no seu coração, deixa eu curar essas situações mal resolvidas, essas mágoas, esses ressentimentos, esses medos, esses seus sonhos distorcidos. Os irmãos entendem? Oração como um momento da nossa terapia divina. Nós abrimos espaços na nossa alma para sermos curados e assim sermos pessoas sadias, né? Os irmãos sabem aquele ditado popular, né? Mente sã, corpo são, né? Então vamos dizer assim: o espírito são, alma sã e corpo são. Como muitas vezes o nosso corpo se torna sadio, porque a nossa vida interior ela está solidificada com o nosso Deus. Irmãos, crescimento também envolve envolvimento com os irmãos e irmãs. Irmãos, o Senhor Jesus nos colocou num corpo. Me assusta, né? Thomas vai chegar no capítulo 13 de Efésios, quando o nosso irmão Paulo diz que é possível experimentar a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Ele diz lá com uma condição. Qual é a condição? Com todos os santos. Irmãos, quão precioso, quão importante é aos olhos do nosso Deus a nossa união, o nosso caminhar juntos. Irmãos, sozinhos é muito válida aquela figura, né, da brasa fora do braseiro. Eu quero ter aqui a minha vida, né, particular, a minha vida pessoal. Essa questão de igreja é encrenca na minha vida. Hoje acesso o YouTube, ouço ali boas mensagens, até mesmo melhor que as mensagens que eu ouço lá. A gente tem esse tipo de mentalidade, mas, irmãos, nós estamos nos privando de um privilégio que é a vida em comunhão. Tá? Quero mais uma vez relembrar o Salmo 133, né? Nós conhecemos bem o começo. Quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Tem ali todo o desenrolar. E como é que termina o Salmo 133? Porque ali o Senhor ordena a bênção. Irmãos, quando nós estamos caminhando juntos, a despeito de todas as dificuldades, e se a gente está vendo dificuldade,
é porque provavelmente o Espírito Santo está nos despertando para orar por aquele assunto. E talvez fazer parte da resolução daquilo que a gente está vendo a dificuldade. Quando nós damos esse passo do viver em comunhão, viver juntos, pagar esse preço, nós temos essa bênção. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna para sempre. Então, irmãos, é assim que crescemos. E nós vimos esse crescimento no ministério de Paulo. Então, citamos aqui 3 grupos, três cartas como exemplo. Citamos a carta de Tessalonicenses, Romanos e Efésios. Cronologicamente, elas foram escritas nessa ordem com algum período de tempo entre elas. Então, até para o próprio leitor comum, quando lê Tessalonicenses, ele bate o olho, entendi. No próprio original, as palavras, as frases ali são curtas, as ordens são diretas. Irmãos, em tudo dai graças. Será que a gente entendeu a mensagem? Sim, em tudo ser agradecido. Orai sem cessar. Será que a gente entendeu? Sim, entendemos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cuidai dos vossos corpos e não se envolva com a prostituição. Será que a gente entendeu essa mensagem? Irmãos, foi claro. Então, quando nós lemos ali Tessalonicenses, as ordens de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, são diretas, são claras, não há uma teologia muito refinada. Mas alguns anos depois, Paulo escreve aos Romanos. Aí a bronca é maior. Aí já começa a ter discussão teológica. Aí a gente chega, Thomas, no bendito Romanos 9. Meu Deus do céu. Quanta discussão, predestinação, eleição. E aí vai para Romanos 7, E aí está descrevendo o Paulo crente, o Paulo não crente, E chegamos a algumas questões práticas lá no final. E daí, isso só serve para judeu, isso também é para gentil. Então, digamos assim, irmãos, é uma carta que exige um pouquinho mais de dedicação, mas graças a Deus, quem é o fiel intérprete da palavra? Aquele mesmo que a inspirou, o Espírito Santo. Então, se nós estamos debaixo, aos pés do Senhor, debaixo da orientação do Espírito, irmãos, Ele vai dar uma orientação para nós. Ele vai dar uma direção. E é claro que muitas vezes o Espírito Santo também vai nos dirigir para ler irmãos que ao longo da história ele já trouxe revelação sobre aquelas passagens. Os irmãos entendem como nós dependemos do Senhor e nós dependemos uns dos outros? Lincoln, eu preciso de Jesus? Pode responder, Lincoln. Eu preciso de Jesus? Lincoln, eu preciso de você? Ai, Lincoln. Lincoln, eu preciso de você, meu irmão. Irmãos, eu preciso de cada um de vocês. E eu posso dizer, irmãos, lamento informar, mas vocês precisam de mim. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Quando a gente lê, o Thomas vai chegar em Efésios 4, dizendo a respeito da dependência do Senhor Jesus como cabeça. Mas ele também vai dizer que nós somos membros uns dos outros, que vão se ajustando, que vão se coordenando. Na linguagem de Provérbios, é o ferro malhando o ferro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que realmente nós entendamos que precisamos uns dos outros. Está aí Paulo em Romanos, aí chega em Efésios. Tá? Irmãos, Efésios é tempo de estar mais aos pés do Senhor, porque você lê, não entendi, relê, não entendi, lê de novo, não entendi, vai ler os comentários, continuo não entendendo. Senhor, misericórdia, me ilumina, me instrui, porque realmente são verdades espirituais muito profundas para nós. Eu citei na reunião passada que Efésios, o capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, o original das palavras de Paulo não tem pontuação. Não tem ponto,
não tem vírgula, né? Ele dispara e começa, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o qual nos elegeu nele antes da fundação dos séculos, tendo nos predestinados em amor. E Paulo continua, irmãos, não tem ponto. E aí a gente tem que, ó Espírito Santo de Deus, diante dessas verdades, por favor, me ajude a trazer uma palavra para os meus irmãos. Porque ainda que nós não entendamos tudo, e não há nenhum problema, irmãos, a gente não entender tudo, o que importa é estarmos aos pés do Senhor e termos uma palavra dele específica para as nossas vidas. Então a gente nota essa maturação do pensamento de Paulo nas suas próprias cartas. Irmãos, isso acontece com as nossas vidas. Eu conheci o Evangelho num contexto batista, foi muito importante para mim, me deu ali bastante solidez. Aí eu quis me aventurar no meio pentecostal, conhecer o batismo do Espírito Santo, aquele fervor, aquelas orações e vigília e busca de poder. Irmãos, eu reconheço que tudo isso foi importante, aí precisa de um equilíbrio, voltando a congregar com os irmãos batistas, preciso mais de solidez da palavra, equilibrar aqui, e soberanamente o Senhor nos uniu aqui, E, irmão, qual é a lição do momento? A lição do momento é que eu tenho que crescer com os meus irmãos, Então a gente vai entendendo, irmãos, entendem? A gente vai entendendo que a gente vai passando, aprendendo do Senhor e tentando entender o tempo que Ele tem para cada um de nós. Então a figura que me veio, Tessalonicenses, Paulo olhando para os lados. Romanos é Paulo olhando já para cima, mas Efésios é Paulo olhando para baixo, porque ele já se vê assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então há uma maturação nas cartas de Paulo, como também se espera uma maturação no nosso caminhar com o Senhor. O quarto ponto eu intitulei o trabalho, eu fui irônico, home office de Paulo. Então, irmãos, um irmão, ele, de uma forma didática, ele resumiu o trabalho de Paulo assim. Após a conversão de Paulo na estrada para Damasco, os irmãos entendem, lembram, que ele estava indo para Damasco aprisionar cristãos, e ele era conivente à morte dos cristãos. Apenas aqui uma curiosidade histórica. Os irmãos lembram do apedrejamento de Estevão, o chamado primeiro mártir. Então, na cultura judaica daquela época, apenas o homem que era reconhecidamente como aquele de uma conduta, usando aqui uma linguagem jurídica, conduta ilibada, uma pessoa que tem uma conduta irrepreensível, a pessoa que era mais respeitada pela sociedade, era a única pessoa que poderia estar entre o apedrejado e os muros da cidade. Porque se alguém nos muros da cidade fosse gritar alguma coisa em favor do que iria ser apedrejado, aquela pessoa de maior reconhecimento da sociedade é que tinha o direito de avaliar se poderia ou não prosseguir com esse apedrejamento. E nós sabemos que nessa circunstância, quem era a pessoa presente? Era o nosso irmão Paulo. Irmãos, o nosso irmão Paulo realmente tinha um reconhecimento muito intenso. Na tradição judaica, existe um grande intérprete chamado Hilel. Hilel é pai de Shimon, Simeão, é o mesmo Simeão que a gente lê no Evangelho de Lucas. Simeão era pai de Gamaliel, e Gamaliel era mestre de Paulo. Então Paulo já estava ali na linhagem dos grandes intérpretes dentro do judaísmo. Mas ele foi capturado pelo Senhor Jesus. E aí o irmão resumiu a vida de Paulo em 3 etapas. 11 anos em silêncio, Paulo tem essa conversão intensa,
mas depois ele volta para a cidade de Tarso, onde ele foi criado. Ele volta com o seu trabalho cotidiano, mas sempre repensando, relendo o que nós chamamos de Velho Testamento. Aí o nosso irmão Barnabé, nós lemos isso em Atos dos Apóstolos, quando a igreja de Antioquia teve a necessidade de irmãos mestres, Barnabé lembrou de quem? De Paulo. E aí nós temos uma segunda etapa de outros 11 anos. Aí aquele ministério de Paulo, onde ele faz as suas viagens missionárias, que nós lemos nos livros de Atos. Irmãos, tão intensas, né? Tem lugar, né, em Listra, né, Paulo é recebido como um deus. Mas depois ele é apedrejado. Né? Então, uma vida tão intensa, né? Então 11 anos, né, de muita intensidade. Mas como é que são os últimos 11 anos da vida de Paulo? Preso numa prisão em Roma. 11 anos em silêncio, sendo treinado em silêncio, né, mas muito evidente aos olhos do nosso Deus. Né? Eu acho que isso é uma lição ministerial, né? Aquele tempo em que a gente tem que ser treinado na família, treinado no trabalho. Depois 11 anos de ministério e 11 anos de prisão. E quando nós vemos isso, irmãos, a gente fica meio indignado. Puxa, como é que pode, né, alguém que é tão usado por Deus, alguém que é tão útil nas mãos do Senhor, irmãos, aos nossos olhos, não é? Ter um fim tão trágico assim. Então a gente fica assim, né, um sentimento de não aceitar. E aí o nosso Deus poderia muito bem nos responder com as palavras de Isaías 55. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se Paulo ouvisse as nossas queixas da vida dele, com certeza ele diria: olha, o que você está chamando de minha prisão, eu chamo de meu palácio. Irmãos, o nosso irmão Paulo, ele cresceu tanto no conhecimento do Senhor, ele tinha tanta lucidez, tanta consciência, que ele estava nas mãos de um Deus amoroso, que ele realmente entendia que tudo o que lhe sobrevia eram presentes vindo das mãos de um Pai bondoso. Irmãos, quando nós crescemos no Senhor, eu não cheguei lá, confesso, mas quando nós crescemos no Senhor, quando nós realmente levamos a vida com o Senhor Jesus a sério, nós passamos a entender que tudo o que nos sobrevém são presentes bondosos, vindos da mão do nosso Pai. Ele mesmo escreve: nós antes éramos inimigos, nós antes estávamos debaixo do império das trevas. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina isso, que as pessoas sem Cristo são marionetes nas mãos do diabo. Mas Ele nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. E isso dirigia a vida do nosso irmão Paulo. Eu não vivo como marionete do inimigo. Eu vivo à luz do reino do Filho de quem o nosso Deus Pai ama. Então, irmãos, que isso realmente se cristalize em nossas vidas. Então temos aqui o trabalho home office, né? Os últimos 11 anos do nosso irmão Paulo. E o pensamento que me vem é que Deus parou Paulo no espaço para que o seu ministério prosseguisse no tempo. Porque a carta aos Efésios só chegou até nós porque Paulo esteve preso um dia. Irmãos, quão maravilhoso são os planos do nosso Deus. A gente realmente não consegue entender o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas quando nós realmente nos entregamos nas suas mãos. Então, nesse sentido, irmãos, nós temos algo que é muito difícil às vezes digerir na nossa caminhada cristã: um embate de vontades. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade.
Mas, irmãos, nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus que boa, agradável e perfeita é a vontade dele e não a nossa. Então, irmãos, que realmente essa seja uma lição para nós. Se o Senhor quiser nos colocar num castelo ou quiser nos colocar numa prisão, que realmente a gente tenha essa consciência de estarmos onde quer que Ele deseja que nós estejamos. Nesse tema também, veio assim ao meu coração aquelas palavras do Senhor Jesus que são repetidas nos 4 evangelhos. A gente sabe que existem algumas passagens que aparecem só em um evangelho, às vezes em 2, 3, e menos aparece nos 4. Irmãos, a impressão que eu tenho é que quando o ensino aparece nos 4 evangelhos, é porque é uma maior ênfase do nosso Deus nesse ensino. Não que os outros não sejam importantes, os irmãos entendem, mas quando aparece nos 4, parece-me que o Senhor quer dar uma ênfase. Por exemplo, o batismo de Jesus, nos 4 evangelhos. A morte, a ressurreição de Jesus, nos 4 evangelhos. Qual é o único milagre relatado nos 4 evangelhos? A multiplicação dos pães e dos peixes. Então parece-me que o nosso Senhor quer dar uma ênfase maior nesses ensinos para que depois nós possamos caminhar nos outros ensinos. E um dos ensinos que nós vemos nos 4 evangelhos são as seguintes palavras do Senhor Jesus: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, há nos 4 evangelhos e no evangelho de Mateus, repetido 2 vezes. Irmãos, primeiro, as palavras tão doces do Senhor Jesus. Irmãos, pensa. O Criador de todo o universo, o Rei dos céus e da terra, aquele que nos ama com amor perfeito, nos faz um convite tão gentil: se alguém quiser vir após mim. Irmãos, não sei se a gente pode sentir as ternura das palavras do Senhor Jesus. Só que aí vem palavras desafiantes. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, dentro de várias interpretações, quero aqui apenas colocar uma nesse contexto, quando existe esse embate da nossa vontade com a vontade de Deus. Primeiro, negue-se a si mesmo. Vamos negar a nossa própria vontade. Tome a sua cruz. Aceite a situação. Siga-me. Obedeça, siga a minha vontade. Negue-se a si mesmo. Renuncie à vontade própria. Tome a sua cruz. Aceita a situação. Siga-me. Obedeça a minha vontade. Irmãos, de 2 uma. Ou o Senhor muda a situação, ou Ele muda o nosso coração. Existem situações em que Deus muda, e existem situações que Deus muda o nosso coração diante da situação. Então temos aí esse trabalho home office de Paulo, que nos deu a possibilidade de chegar até nós a maravilhosa carta aos Efésios. Penúltimo tópico, uma proposta de divisão da carta de Paulo aos Efésios. Irmãos, um dos temas mais frequentes nas cartas de Paulo é a união com Cristo, é a união com o Messias. Quando nós lemos as cartas de Paulo, é muito comum nós lermos expressões como no Senhor, em Cristo, nele, em Cristo Jesus, em Jesus. Então é muito comum nós lermos essas expressões que se repetem mais de 200 vezes nas cartas de Paulo.
Então é um consenso entre os estudiosos que a nossa união com Cristo é um dos temas centrais da união das cartas de Paulo, do ensino de Paulo. Irmãos, e esse ensino é totalmente estranho à mentalidade judaica. Porque até hoje os judeus estão esperando o Messias. Então, para os judeus, quem é o Messias? O Messias é alguém que vai vir, que vai explicar a lei, tá? Porque existem muitos aspectos da lei que não foram explicados, apenas mandamentos diretos e não houve uma explicação. Então, o Messias vai vir e vai explicar a lei. Eles não aceitam que o nosso sermão do monte é a explicação da lei. Os irmãos entendem? Tudo que os judeus esperam, o Senhor Jesus, na verdade, cumpriu. Só que, né, na mentalidade judaica, o Messias é o Messias e eu sou eu. Não existe essa questão do Messias habitando em mim e eu no Messias. Os irmãos entendem? Não existe essa questão da união, né? O Messias é o Messias, está lá, vai me ensinar a lei, como eu devo obedecer, e eu vou obedecer. Mas Paulo chega, né, com o que ele usa nas suas palavras em Colossenses. O mistério que estava oculto desde os séculos e das gerações. Cristo, né, o Messias, em nós, a esperança da glória. Então essa questão da unidade com Cristo, irmãos, é algo muito, muito precioso aos nossos corações. E às vezes eu fico assim imaginando, puxa, quando a gente fala assim, união com Cristo, né, a nossa identificação com Cristo, o que isso significa? Então eu gostaria ousadamente de fazer uma analogia para que de alguma forma isso fizesse um pouquinho mais de sentido para todos nós. Então nessa minha analogia, né, com todo ousadia, eu vou fazer o papel do Senhor Jesus e vocês são vocês. Então, ato número 1. Cada um de vocês dá uma foto sua para mim. E eu dou uma foto minha para cada um de vocês. Primeira consequência. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Tudo bem? O ato número 1. Ato número 2. Agora é um pouquinho mais forçado, mas os irmãos vão entender. Imaginem agora que o seu eu verdadeiro seja a fotografia e não você. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, o nosso eu verdadeiro, aquilo que nós somos, está em Cristo Jesus. Aqui na terra, nós somos um rabisco, nós somos um rascunho do que nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Só que o Senhor Jesus pega a nossa fotografia, Ele pega a nossa verdadeira identidade e nos embeleza. Ele tem um Photoshop divino. E Ele vai moldando a nossa personalidade, apresentando diante do Pai, cada um de nós, perfeitos, santos, puros, amáveis, queridos, aceitos. O nosso Pai só nos aceita porque Ele vê a nossa fotografia apresentada pelo Senhor Jesus. Irmãos, esse é uma das preciosidades dos momentos de oração. É a gente chegar diante do Senhor: Senhor, o que eu sou em Ti, perfeito, puro, amável, alegre, sereno, sábio, prudente, alegre, sensato, equilibrado, Senhor Jesus, tudo o que eu já sou em Ti, por favor, venha e transmita a mim. E quem que é o mensageiro divino que vai fazer essa interlocução? O bendito Espírito Santo de Deus. Irmãos, então, quando nós oramos, seja feita a Tua vontade na terra, assim como é nos céus, nós podemos aplicar essa lição. Pai,
que tudo aquilo que eu sou nos céus em Cristo Jesus se realize aqui na terra, em minha vida. Amém? Irmãos, então esse é o ensino precioso que vem através do nosso irmão Paulo. União com Cristo. E nós vamos ver isso na carta aos Efésios. Toda vez que nós lemos nele, em Cristo, assentados com Ele nos lugares celestiais, eleitos nele antes da fundação do mundo. Então está dizendo a respeito dessa união que nós temos com Cristo Jesus. E na bendita esperança da volta do Senhor. Porque quando Ele retornar, nós o veremos como Ele é. E nós seremos aquilo que hoje nós somos no coração do nosso Senhor. Então, ao ler Efésios, é muito nítido que os 3 primeiros capítulos, eu coloquei nas seguintes palavras: nós em Cristo. Enquanto nos últimos 3 capítulos, Cristo em nós. Os 3 primeiros capítulos falam a respeito das verdades espirituais. São aqueles textos difíceis da gente muitas vezes estar entendendo. Mas o próprio Paulo deu uma salvaguarda ali dizendo: olha, eu oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e revelação. Então nós temos ali uma brecha, Pai, dê-me espírito de sabedoria e revelação para entender essas palavras tão profundas. São os 3 primeiros capítulos. Aí parece que Paulo dá uma espécie de rasante, do capítulo 4 ao capítulo 6, ele já vai falar da experiência diária, da nossa unidade, da nossa conduta diante das pessoas, do nosso vocabulário, dos nossos relacionamentos conjugais, relacionamento com o patrão e empregado, o relacionamento entre pais e filhos. E Paulo vai terminar a respeito de batalha espiritual. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que existem seres no mundo espiritual que estão agindo na vida das pessoas, e a nossa briga, a nossa bronca não é com as pessoas, mas são com essas forças espirituais, para que nós sejamos bênçãos nessa terra. Então, de uma forma assim bem superficial, essa é a divisão da carta aos Efésios. E aí, por fim, se os irmãos não se incomodarem, eu vou repetir o que eu já partilhei da vez passada, a respeito de aplicações para as nossas vidas. Vamos sempre nos lembrar que em todo o tempo estamos sendo lidos pelas pessoas. Da mesma forma que nós lemos as pessoas, isso é natural, as pessoas também nos leem. Vamos sempre enxergar nas pessoas os dizeres: sorria, você está sendo lido. A gente está em determinados lugares, sorria, você está sendo filmado, Então no convívio das pessoas, olha, sorria, você está sendo lido. O nosso testemunho pessoal é muito importante. Ele faz toda a diferença. A nossa conduta é a prova cabal para as pessoas que o Evangelho funciona. Aí uma pergunta: estamos sendo cartas, bilhetes ou outdoors de Deus? Então que a gente possa dizer, Senhor, faça de mim um outdoor. Qualquer pessoa que passe por mim possa de alguma forma ser tocada por sua vida. Se o sucesso do Evangelho dependesse apenas do meu testemunho pessoal como carta viva, como ele estaria? Mesmo como cartas escritas por Deus, é bom sabermos que nossos pecados borram as letras escritas e que nossas falhas ou imaturidade distorcem as palavras, as frases e os parágrafos que estão escritos na nossa vida. Quando não existe coerência, irmãos? A nossa imaturidade pode destoar um pouco. A nossa incoerência de vida nos torna hipócritas aos olhos dos nossos leitores.
Aí, meditando sobre isso, me veio novamente aquela atitude antiga, né, de se perfumar as cartas, né? Então, irmãos, eu peguei o tempo de escrever cartas também, tá? Mas eu sabia de colegas da escola, não eu, que na hora de mandar a cartinha de amor, né, assim, me disseram que é assim que faz. Borrifa o perfume e ergue a carta, para que o perfume não venha borrar as letras, né? Então era uma forma de, né, impressionar, né, dar boas recordações ou criar expectativas, né, no destinatário. Mas nós lemos na palavra de Deus que nós somos chamados de o bom perfume de Cristo. Então, irmãos, além de cartas, que nós sejamos cartas perfumadas. Então fica aí essa lição, né? O Senhor Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos acrescentar mais uma. Vocês são o meu perfume. Então, missão: ser sal, ser luz, ser perfume. O sal era usado como conservante, que tudo o que é mal possa estancar em nós. A luz é usado como referência, né, que pela graça do Senhor possamos ser referência à vida às outras pessoas. E a perfume é aquilo que muda todo um ambiente. Então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, onde quer que estivermos, o ambiente seja leve, seja agradável, né, seja alegre por causa da nossa presença. Segunda lição: Deus não nos obriga, mas deseja o nosso crescimento espiritual. Deus deseja que o conheçamos cada vez mais intimamente. Se não crescermos, cedo ou tarde, seremos vítimas de nossa própria imaturidade. Se crescermos, seremos beneficiados por nossa maturidade no Senhor. Quantas vezes sofremos desnecessariamente por causa de nossa imaturidade? Quanta alegria e descanso desfrutaríamos se fôssemos mais maduros, mais conscientes da paternidade de vida? E vamos reforçar a receita do crescimento. Qual é? Alimentação, exercício e assumir responsabilidade, né, no sentido espiritual. E terceiro e último, Deus não é o Papai Noel do céu. Ele não é o gênio da lâmpada e ele nem é o iFood celestial. Para o nosso próprio bem, ele nem sempre atende os nossos pedidos. Muitas vezes, o que enxergamos como peixe é, na verdade, uma serpente. Muitas vezes, o que achamos que é pão para encher os nossos estômagos, na hora de dar a mordida, descobrimos que é uma pedra que quebra os nossos dentes. Presente de Deus não é presente de grego. Deus está muito mais empenhado em nos transformar do que nos mimar. Na maioria das vezes, Ele não nos dá o que pedimos, mas Ele sempre nos dará o que precisamos. Devemos estar convencidos de que boa, agradável e perfeita é a vontade dEle e não a nossa. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Irmão, somente o Senhor sabe o que é melhor para nós. É óbvio que nós podemos colocar, irmãos, os nossos pedidos, né? O nosso irmão Tiago diz: olha, existem coisas que vocês não ganham porque vocês não pedem. Isso é ensino da palavra. Mas, irmãos, coloquemos os nossos pedidos com sinceridade e aí uma cláusula: mas, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, entendem que relacionamento saudável nós podemos ter com o nosso Pai? E para encerrar, irmãos, eu gostaria aqui, né, junto de vocês, né, a capela mesmo, cantar um refrão de um cântico, né, que nós conhecemos, que diz: eu quero ser um reflexo de ti. Quero ser um reflexo de ti.
Eu quero ser a carta escrita por tua mão, para que o mundo leia e saiba, entenda que tu vives e tu vives em mim.